Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o versículo é o de número 21 em diante. Essa palavra, ela é bem interessante e ela fala conosco nos dias de hoje. Diz assim: eu estou usando a Bíblia, a mensagem, tá bom? Então, se der alguma divergência de palavras aí, é por causa da versão da Bíblia, que hoje eu estou usando a Bíblia mensagem. Amém? Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Olha só, querido, Jesus ele sai da região da Galileia, aonde ele estava, e ele vai para a região de Tiro e Sidom. E quando ele entra nessa cidade, vem uma mulher cirofenícia correndo, e aquela mulher, ela começa a suplicar a Jesus. Aquela mulher, ela começa a clamar a Jesus. E eu quero que você entenda que existe uma diferença muito grande entre orar e clamar. Orar é quando você está falando com Deus em um tom natural. É quando você está dialogando com Deus. Já o clamor, como diz Deus ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Ele está dizendo o seguinte: que o grito, a sua voz, saia do fundo do seu espírito, saia do seu coração, tenha profundidade, tenha fundamento, saia recheado de intenções, de emoções. E aquela mulher então, assim como o profeta, ela começa a clamar, e ela começa a gritar em alta voz. Ela começa a dizer: mestre. Ela começa a dizer: filho de Davi. E ela começa a rogar ao mestre. Ela começa a suplicar ao mestre por misericórdia. Ela começa a clamar por um dos atributos do Messias. E ela, reconhecendo a divindade de Jesus, ela se põe a clamar, ela se põe a suplicar, ela se põe a buscar, porque ela sabia que ela tinha um problema, e a única pessoa que poderia livrá-la daquele problema estava logo à sua frente. É interessante que uma certa feita, Jesus ele está pregando no meio dos seus, Jesus ele está pregando no meio do povo, e de repente as pessoas o indagam, as pessoas o questionam, perguntando para ele: porventura tu és o filho de Davi? Por que que eles perguntam se tu és o filho de Davi? Porque a profecia dizia a respeito de um Messias que viria da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi. Por isso eles perguntam:
é você, filho de Davi? Por isso o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo: eu reconheço a sua soberania, eu reconheço a sua majestade, eu reconheço a sua glória. Querido, é impossível Jesus chegar em algum lugar e não ser reconhecido. Só alguém com a mente cauterizada, só alguém com o orgulho, com o coração cheio das coisas do mundo, para não perceber a presença de Jesus, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, a doença sai, a tristeza sai, o desemprego sai, a enfermidade sai, o vírus sai, a maldição sai. Aonde Jesus está, tem milagres acontecendo. Por isso eu estou te dizendo, talvez você esteja dizendo: mas pastor, essa porta de emprego que não abre, pastor, é o meu dinheiro que não dá para nada, pastor, é dentro da minha casa que as coisas não mudam. Sabe por quê? Porque você está fazendo errado. Você não deve ficar pedindo simplesmente para uma porta de emprego se abrir. Você não deve pedir simplesmente por uma mudança na vida de alguém, mas você deve clamar com toda a sua força para que Jesus faça parte da sua história, para que Jesus faça parte da sua vida. Então eu quero te dizer, eu não sei qual área da sua vida está problemática, eu não sei que tipo de problema, de enfermidade, de luta que você esteja vivendo, mas você pode falar para Jesus hoje: Jesus, entra na minha casa. Jesus, faz morada em mim. Queridos, eu preciso identificar hoje quais são as áreas da minha vida que estão carentes da presença de Jesus. Aquela mulher era gentia, aquela mulher não era judia. Ele não estava no território dos judeus, ele não estava no meio do seu povo, ele estava no meio de uma terra estranha, ele estava no meio de um povo considerado pelos judeus daquela época como impuro, como um povo amaldiçoado, como um povo que não fazia parte do pacto da salvação de Deus. Mas aquela mulher, ela não se importou com quem ela era, porque não importa quem você é, não importa se você é uma pessoa de renome, não importa se você é uma pessoa de fama, ou se você é um ilustre desconhecido, o importante é quem ele é. Por isso João disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Por isso o apóstolo Paulo declarou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso ele declarou também que o vaso não importa, o que importa é o conteúdo do vaso. Nós temos um tesouro dentro de um pote de barro, porque a excelência não é do vaso, mas a excelência é de quem habita dentro do vaso. O importante é a presença do Emanuel, do Yeshua Hamashia, do El Elyon, do Jeová Nissi, o Jeová Rafá. Ele é o importante. Enquanto você ficar olhando para quem você é, você não vai conseguir mudança, você não vai conseguir ter êxito na sua vida, porque a primeira coisa que nós olhamos para nós
é aquilo que nós não podemos fazer.